Boa noite a todos. Sintam-se acolhidos, sejam todos bem-vindos nessa casa de oração, nessa escola, nesse hospital de almas. Os nossos recadinhos da noite, então. A gente sempre chama atenção aqui a respeito de uma boa leitura, né? Nós falamos muito aqui sobre a boa leitura. Nós temos livros disponíveis, todos eles livros sérios, livros muito bons. E sintam-se à vontade em escolher um livro, levar para suas casas e desfrutarem de uma boa leitura. Nós precisamos adquirir esse hábito da leitura, né? A nossa evangelização infantil, penso que daqui a pouco mais as professoras ali vão dizer, né, de quando inicia as férias. E já pensemos no ano que vem naquela criança que conhecemos, aquela criança da família de 4 a 12 anos, que possa frequentar, né, para conhecer um pouquinho mais essa doutrina e principalmente conhecer os ensinamentos do Evangelho e de Jesus. Também sobre o atendimento fraterno, seria muito bom que todos nós pudéssemos sempre tirar as nossas dúvidas, né, resolver às vezes alguma coisa que temos pendente em relação ao Espiritismo e também sobre alguma questão nossa particular em que precisamos muitas vezes de uma conversa para clarear, né, a nossa mente a respeito daquilo. Então nós estamos todos à disposição. Se vocês quiserem, né, agendar, se sentirem na necessidade de agendar uma conversa fraterna, nós estamos disponíveis. Toda quinta-feira, então, acontece ainda, né? Não sei se entra em férias, seu Romão. Não tem férias, que coisa boa, né? O estudo, toda quinta-feira, após a palestra, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos. E na última quinta-feira do mês, esse estudo, então, ele se transforma em uma conversa, né? Uma roda de um bate-papo espírita, como chamamos. É uma roda de conversa para se tirar dúvidas a respeito da palestra daquele dia, ou alguma dúvida referente ao Espiritismo mesmo, né? Nós temos hoje uma notícia que nós não gostaríamos de dar, né? Talvez alguns aqui até em primeira mão, e nós gostaríamos que vocês levassem, estamos sem bateria, será? Que levassem esta, dá para ouvir? Então, eu vou repetir, né, para que fique bem entendido que a nossa notícia de hoje não é a notícia que gostaríamos de dar, mas são coisas que acontecem na nossa vida. Nós teríamos amanhã a nossa peça teatral, O Fantasma do Museu, uma peça que os atores viriam de Florianópolis. Infelizmente, nós tivemos que cancelar esse evento por conta, então, de um acidente, né, de automóvel que houve com um dos participantes lá do teatro. Obrigada, Francisco. Imprevistos acontecem, né? Então, eles não vão poder se deslocar até aqui, sendo cancelada, então, essa peça teatral. Mas nós queremos deixar bem claro que todos os valores de quem comprou o ingresso serão devolvidos integralmente, tá? Então procurem aquele que vendeu o ingresso a vocês, procurem a secretaria, que com o passar ali amanhã, hoje ainda, nós vamos começar a devolver esses ingressos e não vamos perder então o entusiasmo, né? Porque isso também nos fortalece, porque ano que vem teremos uma peça teatral. Já se preparem porque vem coisa boa por aí. E também nós queremos desejar lá ao Marcelo, né, que é um integrante do grupo de teatro que se acidentou, então nós queremos desejar ao Marcelo que ele tenha uma boa recuperação. Mas, como se não bastasse isso, né, a mãezinha do Rogério, que também é um desses integrantes, 94 aninhos, ela internou e está num estado de saúde bastante delicado. Então foram 2 acontecimentos assim que impediram a vinda deles, né? Para a semana que vem, então, nós teremos aqui a palestra da nossa irmã Margarete, né? E o título, então, será Nunca Desista, a Vida Pede Fé e Coragem.
O estudo, né, a exposição da noite de hoje, então, é com a nossa irmã Genesi, e o título é Atenda agora as chamadas não atendidas da sua alma. Então vamos para o nosso momento da prece, onde nós nos colocamos à disposição do nosso Mestre Jesus, abrindo os nossos corações, as nossas mentes, para recebermos os ensinamentos maiores contidos no seu Evangelho, traduzidos aqui em uma linguagem simples, que todos podemos entender à luz do Espiritismo. Vamos rogar a espiritualidade amiga que acompanhe nos nossos lares aqueles nossos queridos que aqui não puderam estar. Que a espiritualidade amiga possa estar em cada lar, auxiliando, acalmando todos aqueles corações que lá estão, que atenda às suas necessidades mais urgentes e que possa fluidificar a água de todos os lares desta cidade. Que aqueles espíritos necessitados de apoio, de amparo, de direcionamento, sejam também envolvidos no amor do nosso Mestre Jesus. Que possamos, na noite de hoje, sair daqui com o nosso coração feliz, que possamos nos sentir preenchidos pelo Evangelho do Mestre Maior. Muito obrigada. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Boa noite também a todos os que nos assistem pelas nossas redes sociais. O tema desta noite foi muito bem pensado em função do momento que a nossa sociedade, que todos nós estamos passando. Então, por que atenda agora as chamadas não atendidas da sua alma? Que a maioria de nós almejamos aprendermos a falar, inclusive no mês de aniversário da Casa Espírita, veio os palestrantes num nível que nós aqui da casa, né, Débora, ficamos, Francisco, né, nós ficamos assim com um pouquinho de inveja, né? Aqueles que chegam aqui na frente sem nenhuma colinha, tipo essa que eu tenho aqui, manda ver, é impecável. Eu confesso que eu fiquei ouvindo e pensando, nossa, eu quero muito chegar nesse nível aí. Então a maioria de nós gostaria muito disso, né? Aprender a nos expressarmos com clareza, com convicção, que as pessoas entendam o que nós estamos falando. E para isso, para essa finalidade, o mercado hoje em dia nos oferece assim uma infinidade de recursos para isso, né? Uma variedade imensa de cursos de oratória, de preparação. Porém, muitos de nós já estamos percebendo, nesses turbulentos dias atuais, onde todo mundo quer falar. É só vocês observarem as redes sociais, alguém posta alguma coisa, nossa, dá para ficar 2 dias vendo as reações. Todo mundo quer se fazer ouvir e pouquíssima gente quer escutar. Então, o que nós estamos sentindo é que nós estamos, na verdade, precisando de um curso de escutatório. E isso não é só para nós aprendermos a escutar os outros, mas principalmente, especialmente, para nós aprendermos a escutar a nós mesmos, a escutar a nossa alma. E nós precisamos fazer isso com urgência, é uma coisa assim que já passou da hora, né? Então, a grande reflexão desta noite, todas as nossas palestras, todas as nossas conversas, elas têm que trazer uma reflexão, né? Uma reflexão principal.
E a grande reflexão desta noite é para nós nos perguntarmos, nós estamos escutando a nossa alma? Nós temos que refletir a respeito disso, porque se nós não estamos nos escutando, no primeiro momento, já de forma nenhuma nós vamos poder nos candidatar a auxiliar outras pessoas, né? Como é que nós vamos escutar outras pessoas, as problemáticas, as dificuldades, se nós não ouvirmos a nós mesmos? E mais do que isso, se nós não estamos nos escutando, se nós não estamos olhando para dentro de nós, para os nossos sentimentos, saibamos que a nossa alma dá sinais. E depois o nosso corpo dá sinais. O nosso corpo grita. Ele faz de tudo para ser ouvido. E vejam vocês de que forma que ele vai ser ouvido. Se nós soubéssemos observar, se nós tivéssemos calma, equilíbrio, tranquilidade, para observar a nossa alma e até a nossa anatomia, digamos assim, nós veríamos que a natureza ela foi muito pródiga. Ela foi muito pródiga e nos mostrando o que nós devemos fazer, o que acontece. Nós temos uma boca e 2 ouvidos. É a natureza mostrando que nós deveríamos falar menos e ouvirmos mais. Então, a primeira grande lição já está aí, né? Se nós avaliássemos isso, porque uma boca, 2 ouvidos, 2 olhos, para mantermos nossos olhos abertos, para ouvirmos mais e falarmos quando necessário. Nós estamos vivendo tempos que não sabemos como vão ser os próximos 5 anos, os próximos 10 anos. Não sabemos se nos próximos 5 anos o Elon Musk já chegou em Marte, né? Não sabemos se vamos estar pegando Uber, tal qual os drones aí, né? O Uber voador, que já existe, né? Aí nós não sabemos também como é que vai ser essas palestras que nós estamos fazendo hoje presencialmente, não sabemos se vai ser através da metaverso, né, realidade virtual. Estamos vendo coisas muito incríveis. Estamos vendo que a China, por exemplo, já está entregando muitos e muitos lotes de robôs humanoides para fazer o trabalho dos humanos em ritmo aceleradíssimo até. Então, as mudanças que nós teremos pela frente nos próximos anos, elas são de fato inimagináveis. As tecnologias que estão sendo construídas nesse momento mesmo que nós estamos falando, na verdade nós não temos ideia, nós não temos noção do impacto que elas causarão em nossas vidas. Imagine a nossa geração que às vezes tem dificuldade até de lidar com o celular, né? Como é que vai ser? Eu me pergunto isso. Como será o futuro? Só que de uma coisa nós podemos ter absoluta certeza. Quer estejamos aqui no Brasil, quer estejamos vivendo em qualquer outra parte do mundo, as emoções humanas sempre serão as mesmas. E saber que as nossas emoções, que elas são vivenciadas universalmente, nos traz também um recado bem importante, muito simples, mas bastante importante sobre as nossas vidas. E ao mesmo tempo fantástico, né, de nós percebermos que não importa onde nascemos, né, não importa se nós nascemos, não importa a nossa religião, não importa a nossa cultura, a qual cultura pertencemos, não importa a língua que falamos, não importa a que família somos, não importa se somos ricos, se somos pobres, nada disso importa. A questão é que todos nós, absolutamente todos nós, nascemos com uma capacidade muito incrível de expressar e de sentir emoções, que é o que nos torna, é o que nos diferencia dos animais, né? Que nos torna humanos. Então é por esse motivo que se um bebê nascer aqui no Brasil, nascer no Japão, nascer na Groenlândia, todos vão se manifestar da mesma forma, tanto diante da dor, da tristeza, né? Vão se manifestar através do choro,
quanto das alegrias, né? Se ele tá lá quentinho, se mamou, se tá feliz, tá sendo acariciado, vai estar feliz, vai estar rindo, né? Então, todos vão expressar as emoções da mesma forma. Isso também é uma lição muito clara, que as nossas emoções, elas serão sempre, sempre traduzidas. Elas sempre irão se expressar, isso é importante, ó, parece banal, mas vejam bem. O que isso quer dizer? Que não adianta tentarmos ocultar, tentarmos disfarçar as nossas emoções e muito menos ignorar o que sentimos. Porque elas vão se expressar de qualquer forma. Só vai ter uma diferença. Ou elas vão se expressar de forma consciente e saudável, ou elas vão se expressar em formas de sintomas de dor. E os sintomas de dor, seja a nossa dor física ou emocional, sempre, sempre ele é resultado de nós não ouvirmos a nossa alma. Então, nós temos que entender no primeiro momento como é que se processa tudo isso, como é que se faz para entender isso. Porque muitos de nós, às vezes, não paramos para pensar, só sentimos e não fazemos uma reflexão sobre o que estamos sentindo. Então, nós temos que aprender para que saibamos identificar em nós esses sintomas. Porque se nós estamos o tempo inteiro, desde bebês, né, expressando emoções, com o tempo, vamos observar. Quem é mãe sabe, né, gente? Como é difícil, principalmente o bebê pequenininho, chora, cara, o que ele tem? Ele não sabe dizer, né? Não nasce aí com o botãozinho de identificar. Então, é muito difícil para os pais de primeira viagem identificar o que é que o bebê tem, onde é que dói, os pais de primeira viagem. Onde é que dói, o que está sentindo, é muito confuso. E o que vai acontecendo no decorrer do tempo? O bebê vai crescendo, vai aprendendo a falar, aí ele já sabe mostrar, né? Chega uma idade lá, que onde é que dói? Ele já mostra, é aqui, é a garganta, é isso, é aquilo, ou às vezes ele até só aponta. Mas olha a evolução, né? Aí vai crescendo e vai adquirindo já uma condição, uma linguagem mais elaborada de comunicação, e tudo vai, olha as ferramentas maravilhosas, ele começa a conseguir dar nome à dor, começa a conseguir a se expressar bem, dizer o que sente, porque nomear as emoções é um evento de maturidade emocional. E para nomear as emoções, nós temos que escutá-las, senão como é que nós vamos identificar? Nós temos que saber o que está acontecendo conosco, saber o que estamos sentindo. Mas aí surge um problema, porque é justamente quando a gente adquire essas habilidades, adquire essa condição de dar nome aos sentimentos, de dar nome à nossa dor, o que é que a gente começa a fazer? Nós começamos a nos sabotar. Nós começamos a aprender a disfarçar. E botamos a perder todo aquele esforço, todas aquelas habilidades adquiridas desde a infância. Nós começamos a disfarçar as nossas emoções, porque começamos a ouvir a todos menos a nós mesmos, menos a nossa alma. Então a gente começa a achar, eu não posso demonstrar o que eu estou sentindo, porque o que o outro vai pensar? Não, eu não posso fazer tal coisa, eu não posso fazer aquilo que eu realmente quero, porque o que o grupo onde eu estou inserida vai pensar? O que a sociedade vai pensar se eu me comportar de tal forma? Eu não quero ir em tal lugar me faz muito mal, mas eu não posso dizer que não, porque o que eles vão achar de mim? Então vejam vocês, a gente começa a não ouvir a nossa alma. E é aí que a gente começa a entrar num processo cada vez mais desequilibrado, infelizmente. É nesse momento que a gente liga o famoso piloto automático.
Piloto automático em vez de nós termos GPS, nós estamos tendo, a maioria da sociedade está mesmo no piloto automático. E daí acabamos ficando surdos para o que realmente é importante para nós. O que realmente tem valor. Porque o que tem valor não tem preço. Então nós temos que fazer a seguinte reflexão. Um familiar tem preço ou tem valor? Um filho tem preço ou tem valor? A nossa saúde, ela tem preço ou ela tem valor? Então aí nós entramos nessa loucura que está tomando conta, né? De cumprir tarefa, de bater meta, de mostrar resultado, de acompanhar o ritmo frenético de uma sociedade que sabemos está coletivamente adoecida, né? Só que esse piloto automático que nós ligamos e começamos a viver dia após dia, dia após dia, dia após dia, sempre nessa loucura, nessa correria, ele vai acabar nos robotizando. E vai chegar um dia que nós vamos parar e nós não vamos mais nos reconhecer. Nós vamos nos tornar estranhos a nós mesmos. Nós vamos perguntar, meu Deus, que vida é essa que eu tenho? Porque os meus projetos lá atrás não eram esses. E nós podemos observar hoje, desde a pré-infância, passando pela idade infantil, pela adolescência, pela juventude e até por nós adultos. Os resultados catastróficos dessa nova forma de viver que foi adotada. Porque podemos ver que nas escolas explode o bullying, atentados, né? O desrespeito e as agressões, tanto verbais quanto físicas, entre professores e alunos, que uma vez na minha infância, isso era impensável, né? Digamos assim. Eu sou muito jovem ainda, então foi ontem, faz pouco tempo, né? Então vejam bem, crianças se cortando, se mutilando, crianças com depressão. Pensam, eu sempre falo que, nossa, se as crianças estão com depressão, imagine quando vier os boletos, gente. Porque o que pesa, a vida adulta tem seu peso, então é complicado, né? Então, crianças com ideias suicidas, tem dados estatísticos sobre o aumento de suicídio em crianças e jovens, muito preocupante. Simplesmente porque nós estamos desaprendendo a ouvir as nossas emoções. Nós estamos muito focados, muito equivocados, focando para o lado errado, sabe? Não, nós aqui no Centro Espírita sempre falamos, não é errado buscar melhor na vida, sucesso na vida, aquisições, não está errado. Nós somos, inclusive, incentivados a isso. Mas desde que isso não se torne a prioridade em nossa vida. Então, nós acabamos nos esquecendo que quando as nossas emoções estão equilibradas, quando as nossas emoções estão bem trabalhadas, é natural que as coisas na nossa vida melhorem, é muito natural que as coisas vão se encaixando. Vocês não percebem, vocês não têm essa sensação que quando começa uma coisa dar errado, a outra dá também, e a outra dá também, e parece que é um turbilhão? O oposto também é verdadeiro, quando a gente consegue equilibrar, devagarinho, não é de um dia para o outro, né? Mas devagarinho tudo vai se encaixando, uma coisinha por dia. E quando a gente percebe, a gente vê que a gente, na verdade, quando se equilibra espiritualmente, a gente potencializa tudo. Potencializa o conhecimento, potencializa a energia para o trabalho, potencializa toda aquela energia que a gente tem que levar para casa, energia boa para os nossos familiares, né? Então, a escola que não entender isso, a família que não entender isso, a pessoa que não entender isso na própria vida, com certeza vai ter sérios problemas. Porque é ao não nos escutarmos que acontecem as tragédias dos sintomas. Uma pessoa que se mutila, na verdade, o que ela está querendo? Ela está achando bom se cortar? Claro que não, né? Na verdade, ela quer calar uma emoção, uma dor que ela não compreende, que ela não consegue fazer a leitura daquilo. Uma pessoa que pensa em se suicidar ou que se suicida, ela quer matar a dor,
que ela sente, ela quer matar a dor que ela não compreende. Uma pessoa que faz bullying, que agride, porque nós estamos vivendo tempos, nós vimos essa semana mesmo, um perrengue no trânsito, matou um cantor sertanejo que inclusive a gente conheceu, né, há 2 anos atrás, uma briga de trânsito que nem deveria estar acontecendo. Então, para vocês verem o nível de estresse, e de ansiedade que a sociedade está apresentando, né? Então, as emoções, elas precisam ser entendidas. Elas não podem jamais, em hipótese nenhuma, serem caladas. Porque quando elas são caladas, quando a gente sente, mas não procura entender, não procura refletir sobre ela, aceitar e modificar, se transforma em sintoma. E os sintomas, eles vêm na forma de doenças, gente. Doenças físicas e doenças psíquicas. Aí sim viram um monstro, né? Quando eles atingem a nós, viram um monstro. Então, escutar tem sido cada vez mais raro. E é o que mais nós temos que fazer, nós temos que desenvolver isso. Porque nessa sociedade do cansaço, com quem a gente fala, tá todo mundo cansado, né? Essa sociedade do cansaço, onde a impressão que dá é que todos estão vivendo uma espécie de esgotamento, onde mesmo aquelas pessoas que estão lá no topo da pirâmide social, que muitas vezes a gente ainda pensa, nossa, conseguiu aquilo que todo mundo queria, conseguiu o sucesso que todo mundo queria, o carro dos sonhos, a casa dos sonhos, nossa, viaja para onde quer, faz o que quer, compra o que quer. Aí a gente pensa que estão felizes e a gente percebe muito o desmoronamento da vida particular, pessoal de tantos, né? Então vejam bem, conseguiram tudo o que sonharam, mas tudo o que sonharam em que sentido? Somente no sentido material. Porque como é que anda a alma? Como é que andam os sonhos da alma, né? O psicólogo e palestrante espírita Rossandro Klinger, não sei se todos vocês conhecem, mas se não conhecem, procurem no YouTube. Todos os domingos de manhã, ele tem um episódio, todos os domingos desde a pandemia, que se chama Cuidando da Alma. É todos os domingos um episódio diferente, mas tudo a respeito disso. E ele fala muito sobre essas questões. Ele diz o seguinte: por que esse caos social está acontecendo hoje, justamente na época em que nós dispomos de tantos recursos, de tanto conforto, de tanta distração, de tantas opções para satisfazer todos os desejos, sejam de bebês, de crianças, de adolescentes, de adultos e de nós, a nossa geração aí, né, que já estamos indo lá. Augusto Cury, psiquiatra de renome internacional, que tem muitos livros interessantíssimos, pergunta, ele diz o seguinte, ó: nós deveríamos ter hoje a geração mais feliz da história, a geração mais feliz de todos os tempos, mas as facilidades definitivamente não nos trouxeram felicidade. Então vejam vocês, estamos vivendo tempos que dá a impressão que todos estão perdendo, é como se fosse um jogo onde todos estão perdendo. Então temos que rever, temos que nos perguntar como estamos espiritualmente. Será que nós vamos conseguir comprar a nossa paz de espírito, a nossa felicidade, o equilíbrio das nossas emoções no cartão de crédito? Tem como? Será que quanto mais nós trabalharmos, quanto mais dinheiro nós ganharmos para consumir, com muita coisa material e muitas vezes desnecessárias, com diversões muitas vezes fúteis e a maioria das vezes altamente prejudiciais para a nossa evolução aqui na Terra. Porque não vamos esquecer que o nosso principal objetivo aqui é esse.
Será que tudo isso vai nos fazer esquecer das dores, das angústias, da falta de perdão e da falta de paz espiritual? Então nós precisamos entender isso de uma vez por todas. É muito importante que façamos isso. A grande maioria de nós, tirando alguma situação, logicamente, né? São as tragédias, são aquelas coisas que a gente não prevê, que não tem como evitar. Mas a grande maioria de nós poderíamos estar vivendo muito felizes porque temos muito mais do que precisamos para sermos felizes. Só que nós ainda não estamos sabendo fazer essa leitura. E a pessoa que não conseguir enxergar isso, o que acontece, né? Não consegue ter foco. A pessoa que está vivendo social não consegue ter foco. E foco é uma das coisas que mais nós precisamos, né? A gente vê muitas pessoas que não se encontram porque não tem foco em nada. Começa uma coisa, começa a outra, pensa isso, pensa aquilo e não consegue realizar nada por falta de foco. Não consegue aprender, não consegue entender os sentimentos, daí fica irritado, muitas vezes agressivo, ansioso, porque o que mais nós estamos vendo são pessoas com ansiedade, pesadelos, insônia. Insônia, estatisticamente, é assustador o número de pessoas com insônia. Taquicardia. Então, vejam bem, são todos sintomas de uma alma que grita, de uma alma que liga para nós e nós não entendemos. A gente até sabe, mas prefere ignorar, né? Então vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado quando percebermos em nós qualquer um desses sintomas, qualquer que seja. Não vamos esperar sentirmos todos para procurarmos ajuda. Vamos tomar cuidado quando nós percebermos pensamentos negativos, tanto sobre nós, como as pessoas que nos cercam, sobre o mundo, pensando que o mundo não tem jeito, que o nosso país não tem jeito, que não adianta esperança, porque nós só vamos se decepcionar. Gente, não é assim. Temos sim que ter esperanças. Porque então, todas essas coisas negativas, essas são as maneiras que a nossa alma, através do corpo, usa para nos alertar, né? Que não estamos indo muito bem. Então, sim, são ferramentas que podemos usar para coisas boas, podemos usar para nos melhorarmos, para nos avaliarmos, né? Porque se essas chamadas da nossa alma não forem atendidas, os sintomas vão se impor sobre nós. Observem vocês. Não existem muitas pessoas que têm que trabalhar, não podem parar por nada no mundo. Ah, não, mas eu não posso, porque eu não posso isso, eu não posso aquilo. O que acontece? O que a vida traz? Muitos trazem um AVC, trazem um infarto, trazem um câncer e nos obriga a parar. Então vejam vocês, vamos parar por opção, parar no sentido, não no sentido de parar, no sentido de parar de viver dessa forma. Vamos escolher parar, porque aí eu sempre falo aqui no Centro Espírita, quando a gente toma uma decisão boa, a espiritualidade amiga que quer o nosso bem, elas vêm a favor de nós. Elas vêm nos auxiliar para que concretizemos aquela vontade. Então nós teremos, quando nós de fato queremos, nós vamos ter auxílio do nosso protetor, de toda a espiritualidade do nosso Mestre Jesus, para que possamos concretizar aquilo, né? E isso da vida, tomar uma providência e parar as pessoas, está acontecendo a cada dia com mais frequência, inclusive é meio que assustador até. E pesquisas clínicas nessa área que mostra a relação direta de emoções não compreendidas e não trabalhadas com as doenças físicas, elas estão avançadíssimas, né? Nós podemos encontrar muito conteúdo sobre isso, comprovadamente que de fato é fundamental que trabalhemos o nosso emocional, né?
Então, se nós conseguirmos, nós vamos conseguir, nós temos a condição, mas digamos assim, no momento que nós conseguirmos começar a entender as nossas emoções, vai ser ótimo, porque nós vamos conseguir também a entender os outros, a entender como é que os outros estão funcionando. Porque muitas vezes, quando uma pessoa nos agride, a primeira reação é agredir também. Mas quando a gente entender como isso funciona, a gente de cara vai perceber, meu Deus, para ela tá desse jeito, ela não está bem. Então ela não precisa da nossa ira, ela precisa da nossa compreensão, do nosso apoio. Não é tão fácil, mas com certeza, se nós irmos por esse caminho, com certeza nós chegaremos lá. Então nós vamos chegar na pessoa com mais empatia, nós vamos nos nossos familiares, que muitas vezes os maiores atritos estão justamente dentro das famílias, né? Se a gente conseguir fazer isso, é muito importante. Nós vamos, inclusive, começar a conseguir avaliar se a convivência em determinados grupos, se a convivência em determinados relacionamentos, se ela está me fazendo bem, se ela está me fazendo crescer como ser humano, ou o que ela está me gerando. Está me gerando pressão? Está me gerando ansiedade? Está me gerando coisas negativas? Então, vale a pena continuar? Para mim, para minha saúde, para minha paz espiritual, vale a pena pagar o preço? Então, nós temos que ouvir, né? Não podemos levar adiante nada que nos transforme em seres humanos piores. Nós temos que buscar o oposto, nós temos que buscar cada vez aperfeiçoarmos mais essa sensibilidade que temos e caminhar para frente, né? Para entenderem a importância que tem de nos escutarmos, de aguçarmos essa sensibilidade, tem uma história bem interessante. Vocês lembram em 2004, quando teve o tsunami da Ásia, né? Que matou mais de 270 mil pessoas. Esse relato eu achei super interessante no documentário, porque vejam bem, naquele dia, minutos antes da onda gigante atingir o continente, absolutamente todos os animais, sejam animais terrestres, pássaros, todos fugiram para o interior do continente. Os animais fizeram isso. E aquele que está no topo da cadeia alimentar, o mais inteligente, o ser humano, ficou lá, na praia, brincando, nos barzinhos da praia. Nem sequer percebeu o aviso que os animais sentiram, que os animais fugiram. Até comentei com o Iva, disse, Iva, se nós vemos passarinho voando tudo para um lado, os animais correndo, vamos atrás, porque, cara, a gente tem que acordar para isso, né? Nós temos que começar a prestar atenção. Mas é um fato isso aí. Então vejam quantas pessoas poderiam ter sobrevivido a isso se nós tivéssemos essa sensibilidade que lá na pré-história, no início da nossa história, nós vivíamos porque ela existia. Nós vivíamos por ela. Porque nós só conseguimos sobreviver a tudo, só estamos aqui hoje, porque nós tínhamos essa sensibilidade muito aguçada. Só que essa robotização tirou isso de nós. E nós nem percebemos. Né? Então, perdemos essa capacidade, nós precisamos acordá-la. Porque uma pessoa que perdeu essa capacidade, ela pode estar vivendo no meio destrutivo, ela não vai nem perceber, vai achar que está tudo certo, que está normal. Né? Então, como é que nós vamos começar a fazer isso? Porque, obviamente, tem que ter uma solução, né? Eu não posso chegar aqui para vocês e trazer um monte de problemas. Vejam bem, ouvir atentamente a emoção que estamos sentindo. Ou sentir. Porque também nós temos um problema que nós aprendemos que é errado sentir raiva, é errado sentir inveja, é errado sentir isso, tudo era pecado. Por isso, muitos de nós começamos a bloquear tudo isso e não vou sentir isso, não vou sentir aquilo, não pensa sobre o assunto. Mas não, nós temos que ouvir ela atentamente, sentir a emoção e dar um nome a ela. Vamos sentir o que é isso? É raiva? Será que é medo? Será que é ciúme? Ou será que é inveja?
Isso é tristeza? Isso que eu estou sentindo é tristeza ou é angústia? Ouvir sem julgar, sem resistir, apenas aceitar que temos emoções negativas, sim, somos humanos. Porque as emoções, na verdade, vejam bem, elas são como um GPS interno. E esse GPS, ele é uma coisa incrível isso, ele é feito sob medida para cada um de nós. Cada espírito que reencarna aqui na Terra traz um. E ele é de graça. Pensam só. E esse GPS, digamos assim, ele trabalha muito para nos auxiliar a caminhar por aqui, né, pelos caminhos da vida e nos ajudar a nos orientar nas escolhas daquelas estradas, digamos, que nós temos que seguir. Então, vejam bem, esse GPS ele é a chave para que a gente saiba identificar e escolher muito rapidamente o que está dando certo nas nossas vidas e o que não está dando certo. Então, nós temos dentro de nós essa capacidade. E então, vejam bem, quando uma coisa não está dando certo na minha vida, eu tendo isso, eu posso avaliar, posso fazer uma reflexão, não, isso aqui não é para mim. E tiro da minha vida. Olha quanto isso ajuda, né? Quanto isso melhoraria. Então, essa é uma habilidade que nós temos que treinar, nós temos que observar, nós temos em cada experiência no dia a dia, nós temos que observar, analisar e pensar. Isso aí é para mim? Tá me fazendo bem? Se não tá fazendo bem, tira da vida e segue em frente, né? Porque quando isso acontece, nós temos muito mais controle sobre a nossa vida, porque afeta diretamente o nosso nível de funcionalidade e o nosso nível de felicidade também. Então, essa habilidade super, super, super importante de racionalizar. Nós temos que racionalizar, nós temos um cérebro que é para isso, né? De perceber, de enfrentar, porque muitos de nós temos medo de enfrentar, temos medo da dor, mas continuamos sofrendo numa coisa que não é legal para nós. Então, como é que nós podemos ter medo de enfrentar a dor, mas continuamos em sofrimento? Nós não temos medo de continuar em sofrimento, né? Nós temos que nos perguntar. Então, essa habilidade também nós temos de planejar uma estratégia para mudar o nosso futuro. Devagarinho. Não está dando certo? Vamos planejar uma estratégia. Como é que eu poderia fazer? Tudo sem culpa, tudo sem pressa, tudo com muita calma, muito bem pensado. E isso vai ter um impacto muito grande e muito positivo nas nossas vidas. E além disso, também vai nos ajudar a pedir ajuda quando necessário. Porque ser capaz de reconhecermos que precisamos de ajuda para enfrentar as nossas dificuldades também é muito importante e é um ato de maturidade. Porque muitas vezes a gente pensa que crianças, adolescentes não sabem a hora de pedir ajuda, quando na verdade nós adultos temos muita dificuldade nisso. Muitas vezes nos comportamos como adultos imaturos também. Então, nós precisamos entender, nós precisamos acreditar que não importa o que estejamos sentindo, não importa o quanto a nossa vida, as nossas emoções possam estar caóticas em determinados momentos, nada disso importa. Importa é nós sabermos que tudo tem jeito e sabermos também que temos onde procurar ajuda. Porque tanto aqui na Casa Espírita, no atendimento fraterno, nas obras, né, que auxiliam muito, quanto em tantos outros lugares que temos profissionais, né, terapeutas, nós temos psicólogos que auxiliam muito também. Nós temos que compartilhar os nossos sentimentos. E isso vai fazer com que todos nós nos melhoremos juntos, porque vai desenvolver em nós a empatia, e também o amor por nossos irmãos, porque podemos ter certeza que é isso o que o nosso Mestre Jesus espera que nós façamos. Muito obrigada.
mais uma vez, reforçando os nossos bons sentimentos, nos mostrando o caminho a seguir. Essas inesquecíveis lições do Mestre Maior possam fazer morada em nossos corações. Que possamos usar no nosso dia a dia. Que possamos espalhar com aqueles que convivem conosco esses ensinamentos benditos, maravilhosos, que nos fazem seguir no rumo da evolução. Que todos nós possamos ter amenizados em nós as nossas dores, as nossas mágoas, as nossas culpas. Que possamos também perdoar, auxiliar, confortar aqueles que convivem conosco. Que possamos atender as urgências das nossas almas, que deixamos esquecidas até hoje. Esta casa é a casa de Jesus e estará sempre de portas abertas para receber a todos aqueles que procuram por auxílio, por esclarecimento. Que na noite de hoje possamos levar conosco o sentimento de plenitude, o sentimento de dever cumprido, pela caminhada que, se ainda não estamos fazendo, que iniciemos hoje, rumo ao bem e ao amor. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja.